Zerando 69, rapaziada! O Argodes, o Arrifit e MRC. Oxi, que diabo de jogos são esses? Fanfarrão, procura acessórios. E aí, fanfarrão? Ei, fanfarrão não, barão. Procura acessórios de PC? Então tem a marca perfeita, a Red Dragon. Eles têm teclados de tudo quanto é jeito para encaixar na sua necessidade. Botões, agora eles são USB, mas também vem com um adaptador P2 para conectar em qualquer aparelho. Tem capinha. Legal, mas e o desconto? Com o cupom Colônia você consegue comprar os seus acessórios com desconto. Acesse o link no comentário fixado desse vídeo e aproveite o seu rei do 4 com o microfone Red Dragon só porque sim. Diabo, vamos processar pra mostrar que não podia. Bem-vindos ao Zerando 64, a série do desafio de zerar todos os jogos do Nintendo 64. War Gods, sem o Kratos, pois ele ainda não existe. Ah, Guerra de Deuses. Esse é o segundo jogo de luta do pessoal do Mortal Kombat, lançado pro console em 1997. Eita, que legal, não conheço, nunca ouvi falar. Junho de 2024. Olha só, paguei 40 contra essa fita lá no Mr. Games de Piracicaba. Boa, Gilão, alimentando a gente aqui com um jogo merda. Também queria dar um salve pro chefe da Red Dragon, porque ele falou que queria ver esse jogo na série. Lembro que eu conheci esse jogo atrasado, quando eu joguei já. Mano, é literal um Mortal Kombat gostosas. Kombat 4. Nice. O Beast of the Dark Age e outros jogos melhores. Então eu não vi nada de especial nesse War Meu Gods. Deus! E jogando hoje, confirmo que não tem nada especial nele mesmo. A lore é quase interessante, mas bate na trave. Era esperado que Léo não conhecesse nada. Cala a boca, meu irmão! Tem uma pedra de um ser galáctico que transforma pessoas em guerreiros lendários. Alguns até são considerados deuses, mas não passam de uns mutantes diferenciados. Lore é legal, se a gente tivesse deuses mesmo, essas porra. bonecos mais interessantes. Até então apareceu o Anubis, né? Mas de resto... Pra escolher. O bonequinho mais legal. Aí, que porra, mano? Cadê os deuses? E cadê o Anubis? Olha o Anubis ali. Anubis. Acabou-se. Olha o quê? É o faraó? O faraó é um deus? Oxi, porra. Legal mesmo é o Anubis, que é tipo o deus egípcio. Mas o resto é só um povo usando fantasia barata. Pronto, muito obrigado, Viz, por ter me respondido. Bem genérico, parece até coisa de Kasumi Ninja, saca? Pra zerar eu só preciso vencer o modo arcade, no nível padrão normal. Só mexi os controles pra deixar o jogo de um jeitinho padronizado, confortável. E tem um botão no jogo que causou problemas aqui, que é o botão 3D. que é isso? O que é que isso faz? O botão 3D faz o personagem andar livremente no cenário, sem ficar preso no plano 2D da luta. Parece inútil, coisa que a gente nem aperta, mas acredita que esse comando é necessário pra fazer alguns poderes e principalmente pra você dar parry ou combo breaker. Por isso meus controles ficaram meio bagunçados, pois isso é igual ao Mortal Kombat. Temos o soco alto e baixo, chute alto e baixo, botão de defesa, o botão de correr, o botão de dar dash pra cima, o botão de dar dash pra baixo e o bendito botão 3D. Demorei bastante pra acostumar com esse botão extra pra várias ações. Agora, como dá pra ver, os gráficos são escuros. Pô, às vezes nem dá pra entender o que era pra ser o cenário. Era pra ser mais claro. E esse jogo... Ou pelo menos era pra dar mais destaque pros personagens. O jogo é bem um protótipo de Mortal Kombat 4. Personagens poligonais, com sangue caralho! E até Como da porra! Podia ter apertado Start e visto, mentira. Só não, que foi Fatality. Ah, pegou o coração da gasosa. Já tá vivo. Comeu e comeu. Já tá de tonto. A performance até que é de boa, roda acima dos 30 frames, mas os personagens têm animações horríveis, duronas, rápidas demais, parecendo até incompletas. E claro que isso atrapalha pra você ler a silhueta dos inimigos, ficando quase impossível de prever o que vai fazer pra você tentar punir. E o cenário é 3D, porém limitado, com a arena circular pequena demais, e acontece muito dos personagens chegar nas paredes e ficar preso. E a câmera fica rodando pra todo lado, tentando enquadrar a luta, atrapalhando na hora de fazer os poderes. Ou só de você saber o que tá acontecendo. Já as músicas não fedem nem cheiram, são só ok. O único comentário que eu tenho sobre a trilha sonora é que não sei por que tem som de hip hop nos menus. Por que tem som de hip hop? Fui testando vários personagens e curti a Vala, sei lá como é que fala. Vala, mas tem Valak, né, que era uma deusa lá, não sei das contas. Pois Vala. Mas ela tem o poder que é fácil de fazer sem ter que apertar aquela porcaria de botão 3D. Que ela dá um dash atropelando o inimigo. E logo isso é bom, pique Shao Kahn, né? eu ainda posso
Som de Pizza Tower, é verdade. Brincar com agarrão e ficar repetindo isso até vencer. Uma coisa zoada que reparei aqui é que todo personagem tem um poder tipo cordinha do Scorpion ou a rede do Cyrex, que te puxa paralisado até o inimigo. O bot sempre abusa disso e sempre defendem quando você tenta usar. Ainda mais que a inteligência dele vai evoluindo a cada luta que você vence. Por exemplo, se você vencer 3 lutas consecutivas, o bot fica tipo no nível hard. Mas se você perder, de novo, ele volta pro nível normal. Por isso eu até perdi de propósito antes dos últimos caras. Só pra ficar fácil. Ficarem menos apelões. É uma estratégia boa. E quando você vence a luta, você pode dar um gancho pro inimigo voar pra cima, que é só isso mesmo, ele só voa e cai. Mas eu até aprendi a fazer um Fatality, que é só apertar 2 vezes pra frente e o chute, que fazemos isso. Uau, Fatality. Olha aí, mais na frente os Fatality viraram isso aqui mesmo. Acho que eles usaram isso aqui como protótipo, né, mano? Que os Fatality de PS2, do Mortal Kombat do PS2 pra frente, é frente quadrado, ou trás quadrado, ou esse tipo de coisa. Frente bola, frente triângulo, trás triângulo. Tá fácil. Do it. Pô, ele virou o quê? Que porra é essa? Todos os Fatalities são sacrifícios antigos, é isso? Mas cada personagem só tem um Fatality, então é claro que eu enjoei de ver o cara virando churrasco nessa churrasqueira controle remoto aí. Esse jogo tem poucos créditos ou continues pra zerar, mas fiquei confiante, pois usar só o agarrão... Sim que é muita coisa já, pô. Sempre. Porra, porque não deve ter nem 10 lutas. Certo. Até eu chegar no Goro, entre aspas, daqui, que é esse Shrek de tanguinha fio dental. Uma coisa bizarra. Meu Deus! Ele é imune a agarrões, então eu tava arrasado. Mas justo, alguém no chat falou que dá pra matar ele só pulando e chutando a cara dele sem parar. É por isso que você ficou fazendo isso. Foi assim que eu derrotei ele todas as vezes. A máquina não consegue rebater isso. Assim eu cheguei no último chefe, que é o cara... É que nem no Mortal Kombat 3. Dá pra você spamar pra trás de bola, que fica dando aquela rasteira e... acabou-se. Verde que tá no rótulo da fita. Diferente do Shrek, pelo menos ele é agarrável. Porém, ele é trapaceiro pra caramba. Ele tem o poder de todos os personagens do jogo. Então ele te paralisa toda hora, te joga pra longe, apela mesmo. Xinga tua mãe no meio da pancadaria. Eu mal consegui encostar nele e tomei vários game overs nisso. Tendo que recomeçar o arcade desde o comecinho e lutar contra todo mundo de novo. Igualzinho o Mortal Kombat Trilogy. E em uma das minhas tentativas eu consegui bugar o chefão na parede. E como eu tinha mais vida, eu deixei o tempo da luta acabar pra ganhar safado! Mas o jogo tava preparado e trapaceou primeiro. Só porque aconteceu, eu vou deixar o tempo acabar. Golpe, né? Ué? Por que eu perdi? Ué? Ué? Ganhado. Por quê? A única explicação é se o cara tem mais pontos de HP que eu. Então depender do relógio não é uma solução. Então o relógio acaba o tempo, você perde, independentemente. É um time pra você ganhar. E a cada tentativa... Você tem 90 minutos pra você ganhar a luta. Eu ficava levemente melhor em decorar o que eu não devia fazer pra não atiçar a máquina a me contra-atacar. E até que em uma das tentativas eu misturei o meu poder de longa distância de jogar o machadinho e ficar dando dash 3D sem parar, que ela se joga pro lado aí. E enquanto eu fazia isso, eu ficava rezando pro bicho não teleportar em mim. E com muito sofrimento... Que estratégia boa da porra. Foi agora. Estratégia do caralho. Bicho verde fedido derrotado. E ele fica bugando aí, explodindo sem parar. Adoro como esses jogos de luta faziam sua vitória ser especial, te dando um ataque epilético, né? Claro. Pegamos uma esmeralda do caos, vemos uma fotinha da Vala, que a propósito é a mesma atriz da Sonya Blade do Mortal Kombat. A atriz é bonita, hein? 3. E já vemos os créditos e jogo zerado. Eu levei 4 horas pra zerar isso, pois não tem continuo infinito, então tinha que ficar voltando desde o primeiro cara toda vez que eu dava game over. Tá bom. E não destravamos nada. E os códigos de trapaça são bem chatinhos. Só dá pra mudar o handicap ou jogar com o chefão, que é legal. Mas só jogamos a primeira luta no modo arcade com ele. Então eu dou a nota 4 de 10 pra War Gods, pois ele é um jogo... Eu não lembro agora, eu acho que ele falou alguma coisa da Midway no Mortal Kombat, que ele zerou.
Essa empresa não existe mais não, né? Medíocre. Personagem genérico, sem carisma, gráficos simplesmente feios, tudo escuro e os bonecos tudo durão, tudo quadradão. Animações picotadas, sem antecipação ou peso, controles parecidos com Mortal Kombat, porém confusos por causa do botão 3D, o mesmo jogo. faz mais coisas além de praticamente só o mesmo 3D. jogo. E a maior merda do jogo é o 3D mesmo, que foi mal implementado, com a câmera rodando pra todo lado, mudando a direção que você tem que fazer o meia-lua do nada por causa da orientação da câmera, já que ela gira e você muda da esquerda pra direita do nada. Zerar isso é chato pelos bots que lê seus movimentos. Mano, Jogar esse Scum é muito forte. com um amigo era só broxante, nada especial. É como eu disse, é só um jogo medíocre no fim do dia. Espera um pouco, eu já não zerei isso. Ué, que porra é essa agora? Dark Rift, produzido pela Chrono Tá, porra, esse é só de briga, é? Digital, que fizeram os clássicos Fear Effect 1 e 2 de PlayStation 1 e Criticon, que era um Não jogo conheço. bem ruinzinho. E esse Dark Rift é uma sequência dele que lançou pro Nintendo 64 em 1997 e eu zerei isso porra. em junho de 2024. Em live na Twitch de segunda e sexta, mas a gameplay completa tá postada no canal de cortes Colônia Live se você quiser ver inteiro. Esse jogo é tão parecido com War Gods que eu jurava que era o mesmo jogo. E na época eu lembro de ignorar ele. Não só eu, pois parece que o antigo dono dessa fita também negligenciou ela e deixou essa bosta Tá na privada sofrendo, por um hein? bom tempo. Eu juro que eu limpei o chip dela e saiu ferrugem de dentro. Por que tá tão zoada essa fita, também não faço ideia. Mas eu gosto de comprar jogos precários assim, pois sai mais barato. Stonks, Tá puxa. bom, Agora, tá funcionando é o que importa. no jogo existe uma pedra galáctica que dá poderes pros seres. É a mesma história do War Gods. Mas aqui o Cristal também criou o Dark Rift na galáxia. Ou seja lá como que funciona isso. Eu não sei o que é um Dark Rift. Eu não entendi direito a história. Eu não consegui ler essa muralha de texto a tempo. Nas opções eu deixei a dificuldade no padrão, que é o normal, e só mexi nos controles que são só 3 botões de ataque, e o resto é movimentação. Deixei o mais parecido possível com War Gods, que foi o jogo que eu acabei de zerar, né? E notei que aqui temos o botão especial. Coloquei no L mesmo sem saber o que faz. Esses jogos eu geralmente vou testando um personagem Goré! Tem o Goré no jogo! Nice. de cada vez, então escolhi a Ó, Scarlet, Snake. pois é uma das poucas personagens que tem o rosto aqui, mal dá pra identificar o que era pra ser os outros bichos. O foda é que isso me deixou preso nela, já que esse jogo tem créditos infinitos. É muito e quando eu lento. descobri que eu não podia trocar de personagem, eu já tava na luta 6, lá no meio do caminho, pois os primeiros inimigos são tão fáceis que mal tentam bater na gente. Bom, os gráficos não são nada mal, o jogo é um dos primeiros do console que roda a 60 frames por segundo, então Eita. tudo é bem suave, os personagens são simples, Eita. mas dá pra reconhecer o que eles são, pelo menos quando não são monstros feios. O cenário tem esse chão infinito, tipo o Tekken antigo, então não temos paredes invisíveis pra te deixar entalado ou fazer a câmera ficar rodando maluca. E gostei bastante do Tem o efeito de 3D. defesa, que voa faíscas azuis que parecem que são dinâmicas a cada espadada rebatida. Com tudo isso dito, esse joguinho que meu é- Deus, o cara de direção de É, arte acho não tava legal. inspirado mesmo, né? Primeiro que Essa daqui também é muito escura, esse as jogo. músicas são meio que atmosféricas demais pra um jogo de luta, não dando animação pra pancadaria, e elas têm uns 5 segundos de duração e dá pra perceber os loops recomeçando toda hora nas partidas. Tudo também é bem escuro, com cenários abstratos ou simplesmente feios. Personagens difícil de reconhecer a silhueta, não pela resolução ou animação, mas pela direção artística mesmo. Tipo a demônica, que sei lá o que diabos era pra ser essa praga. Agora a jogabilidade não é quebrada, só é meio atípica, experimental talvez. Aquele botão especial, por exemplo, é com ele que você faz seus poderes. Você segura ele e faz E meia aperta um lua botão. que você solta um poderzinho. Meia luas com os botões Esquisito. normais fazem só combos maiores. E olha só que doideira, você pode segurar o botão especial e ficar spamando meia lua pra ficar não acaba soltando nada, não? poder sem parar. O ruim é que o personagem que eu Não. escolhi não tem poder rápido, e isso não se tornou muito útil nas partidas mais avançadas. Na quarta luta mesmo, eu já comecei a morrer. acho que ele ainda pois vai eu não resetar e vai sabia pegar outro fazer alguns boneco. movimentos básicos, como o OTG, que é bater no inimigo deitado. Eu tive que olhar no manual de instruções da internet e vi que apertar cima e botão de golpe vertical, você pula no inimigo deitado. E
com isso. Pô, mas não era pra vogar não, né? Que funciona bem pra usar na máquina que vem correndo pra você. Assim, eu derrubava ela e já batia no chão. É muito legal porque ela aprende muito a jogar os jogos. No jogo, me dando vitórias bem fáceis. Mas na luta contra a Nick, tudo mudou. Essa luta ela é muito rápida. Defeitos do jogo que eu nem pensei que tinham. Pra começar, essa menina é chata demais. Ela tem combos de mais de 8 golpes que você tem que defender de pé, abaixado e depois de pé de novo. E ela é rápida demais pra você punir logo em seguida. Ela fica correndo pra todo lado ou dando esquivas laterais toda hora. Mas o que mais me fudeu é que ela é uma menina magrinha, pequenininha e isso faz a colisão dela ser menor. Muitos dos meus golpes não acertavam por ela ser baixinha e o meu OTG errava várias vezes por ela ser magrinha e minha espada pegava do lado dela sem ela levar dano. E até tenho prova que a hitbox dela é quebrada com esse momento aqui. Olha, eu tava quase ganhando. A máquina pega... Mano, muito escuro. Cara, eu acho que eu vi minha faca passando na cabeça dela. Vocês viram isso, né? A minha espada passou pela cabeça dela sem ela levar dano. Dá pra ver pelo flash o rastro que a espada faz. Mano. Eu fui punido logo em seguida. Caralho. É bom jogo pra deixar no lixo. Ei, mano. Agora entendi porque a fita tá tão feia. Cara, eu perdi 19 vezes pra ela. Caralho, apanhou, hein? Apanhou. Fiquei 2 horas inteiras. Apanhou pra caralho. E tudo só ia piorando. O cenário escuro demais, dificultando enxergar quando a câmera ficava longe. Até o pause tava bugado. O que aconteceu com o pause? Tá pequenininho. E esse jogo tem algo que eu acho criminoso que eu não sei se eu vou saber explicar direito, que é comandos com buffer, que são botões estocados ou botões arquivados. Como é que chamam isso? Comenta aí que eu realmente não sei. Por exemplo, se você aperta o botão de esquiva lateral 3 vezes no desespero, seu personagem vai dar 3 esquivas lentas pro lado, mesmo você querendo dar só uma. Isso vale pros golpes tipo um cheiro, Por exemplo, se você apertar o ataque nesse ritmo, 1, 2, 3, seu personagem vai atacar assim, 1, 2, 3. Então você tem que ter uma alta disciplina no tanto de botões que você aperta. Se você quer dar só 2 golpes, você tem que apertar 1, 2. Merda. Não pode apertar. Eu detesto isso. Essa é a terceira vez. Se você quer dar dash pros lados pra esquivar, você não pode esmagar o botão de esquiva várias vezes. Você tem que apertar uma vez só certinho. Mesmo se o seu personagem estiver deitado no chão, você tem que apertar uma vez só. E juntando isso com as animações complexas dos personagens do meu boneco, levantando, virando lentamente ou até levando tempo demais pra voltar na posição padrão, isso me colocou em muita situação ruim que me deixava aberto pra punição e dedo no meu rabo sem eu conseguir respirar. Eu mal levantava e já caía de novo. Levei cada infinito pastel aqui por causa do excesso de frames de recuperação que esse jogo tem pra tudo. Pode até ser de fôlego aqui. Só consegui matar ela com queijo, manipulando ela pra ela vir correndo até mim e dar o antiaéreo e OTG quando acertava. Até ganhar. Eu não fiz isso logo de cara, pois a hitbox dela fazia meu golpe antiaéreo errar. Então eu achei que não era uma tática válida. Tinha que achar o time, né? Foi só perceber depois de quase 2 horas jogando essa merda. Os outros lutadores foram tranquilos comparado com isso. Até o penúltimo, que é um robô esquisito, que seria tipo o Goro do jogo. Transformou na estratégia dele mesmo. E agora o último chefe. Oh boy, vamos lá. Ele parece o chefão do War Gods, bicho verde com 1000 poderes. Mas o pior é que ele não corre até mim pra eu interceptar com o antiaéreo, igual eu fiz com todo mundo. Pois ele teleporta em cima de mim. Ah, fudeu. Esse cara é cheio de golpe, não defende, não. Esse lutador de luta livre que fica se jogando em cima dos outros. Por isso eu tive que criar outra técnica pra ele. Eu levei 1 hora com várias tentativas. Ninguém aguentava mais a música chata dele com sons de campainha tocando toda hora. Quando eu dei play, apareceu essa campainha, eu achei que era aqui. Foi por isso que eu pausei e virei pra ver o que diabo era. Se eu lutasse de frente, ele me agarrava. Se eu ficasse de longe, ele teleportava. Demorei pra sacar, mas sempre que ele teleportava, eu podia correr em sua direção e dar rasteira, que o derrubava e eu podia mandar um OTG logo em seguida. Eu sou burro, não, gente, tem que ter ser burro com uma porra dessa. Mas dentro. a corrida do nosso personagem não é muito confiável. Várias vezes eu tentava correr, apertando 2 vezes pra frente, que é assim que corre, e o meu personagem ficava parado, ou dava mini dash inútil, me fazendo apanhar de graça. Foi várias tentativas até eu conseguir a run perfeita e derrotar esse fedido. E finalmente, ele morre bugando no chão, e a nossa personagem pega o cristal da morte. Aí parece o final do War Gods, as duas com o cristalzinho na mão. Qual é, jogos? Estão imitando um ao
outro é... E o final me deu um vazio terrível, pois é só uma muralha de texto. Esse tempo não valeu a pena. Estou falando que ela tava morrendo e tinha outro cara tentando matar ela e ela contra-atacou e sei lá, é só Valeu, texto, não consegui ler a tempo. E depois vemos uma fotinha dela com o cristal e ganhamos um código que libera o Sornok, que é o Tem outro pra me fazer. Eu gravei um esse final de semana. Por 5 segundos depois. E é isso! Jogo zerado. Engraçado que mesmo com continuo infinito eu levei 4 horas pra... O cara falou que tem ação de campanha, tocou e tu pensou que era tua. Caralho, mano, tua interpretação tá uma merda, né, Barão? No começo do jogo, tocou. E eu achei que era a campainha daqui de casa. No final, ele falou que aquele toque lembrava uma campainha. Não foi, ele falou isso aqui lembra uma campainha. Tocou, eu achei que era. Tu é burro, porra. Pra zerar. Eu vi que dá pra zerar esse jogo em 30 minutinhos. Esse definitivamente não foi meu... Eu vi que dava pra zerar em meia hora, ficou 4 horas. Melhor desempenho. Eu sou bem casual em jogo de luta, tanto que ainda tô tentando aprender os termos técnicos aqui. Mas nada, pô. Joga até bom, pega umas estratégias muito legal. eu também dou a nota... Tu também não sabe formular a tua frase. Eu falei no começo do vídeo, tocou e eu achei que era a campainha daqui de casa. Eu falei exatamente essa palavra. 4 de 10 pra Dark Rift, igual War Gods. Esses dois jogos têm seus pontos positivos e negativos diferentes, mas no fim os dois são medíocres. Agora vamos pro MRC. Essa é um vídeo de luta também. O Dark Rift é mais competente, performance melhor, gráficos melhores, porém músicas piores, controles nada responsivos e imprecisos demais. Você fica travado, não podendo esquivar, pois está preso em animação de recuperação de movimentos banais, como parar de andar, que demora demais pro seu personagem ficar na posição de descanso. Personagens sem carisma e histórias sem graça. Esses dois jogos são tão parecidos que eu jurava que eram o mesmo jogo por um bom tempo. E olhando bem, eles são bem diferentes, mas não passam de dois jogos medíocres por motivos diferentes. É tipo duas bostas de cachorro que você tem que limpar. A diferença é que uma tá mole e a outra tá seca, mas não muda o fato que você tem que limpar bosta do mesmo jeito. O próximo jogo zerado em junho de corridazinha de carro 2024 foi esse MRC Multi Racing Championship, que foi lançado em 1997, feito pela Genki, o mesmo pessoal que fez aquele jogo de beisebol que eu já zerei. Creio que no episódio 5, lá no comecinho da série, tanto que o carrinho desse jogo aparece lá, o nosso bonequinho em cima dele comemorando. Eu lembro de ter visto esse jogo na época, mas eu ignorei pois eu não achei ele tão especial. Essas corridazinhas de carro antigamente eu achava muito legal. Sempre via esse nunca vi um ruim não. Rótulo da fita e achava meio feio, com esse carro amarelo distorcido na frente. Não acho tão feio, não. É até difícil de entender que isso é pra ser um carro. Ligando o jogo, vemos um filminho até que bonito dos carrinhos correndo pela pista. Até faz o jogo parecer promissor. Os gráficos, como dá pra ver, não parece ruim não, pô. São bem ok, nada fora do excepcional. Os carros até que são bem detalhados. Os cenários também são legalzinho, legalzinho. Animais da pista correndo e cheio de pessoinhas de papel assistindo a corrida. Olha só que bonitinho, deve ser os programadores do jogo. Um cara tá fazendo boo e o outro tá fazendo e o outro tá, meu coração. Bom, pelo menos já são mais bem feitos que a plateia do St. Andrews Golf que eu já zerei aqui. A performance do jogo também é boa, roda suave aos 30 frames. As músicas também são ok, mas o legal mesmo é o nosso chefe falando com a gente no rádio, avisando das curvas antes dela chegar. Se eu aprender a fazer essa curva, vocês estão fodidos, né, irmão? Olha pra mim, chefe! Bati na outra vez. Os únicos defeitos do visual são que a maioria dos cenários são praticamente corredores com paredes retas em volta. As montanhas são simples demais até pro console. E a resolução da tela aqui é bem baixa. O Nintendo 64 tem um visual borrado por causa dos filtros que usavam. E nesse jogo fica ainda... Mas realmente, tipo, é uma corrida de carro e o que você mais vê é paisagem. Se a paisagem for ruim... Tá mais borrado. Complicado. E até aí, tipo, realmente é só pedra. Chiado por causa da resolução baixa. Faz tudo parecer meio distorcido. A paisagem até. É feia. Pelo menos o jogo tem multiplayer, mas infelizmente é só pra 2 players sozinhos na pista, sem nenhum bot, e apenas no modo versus. E a tela de cada um é meio pequena demais, não? É até difícil de enxergar. Precisava mesmo deixar todas as informações do lado aí e comer metade da tela? Ok, pra zerar isso eu só preciso vencer o modo campeonato, sim. As opções nem tem nível de dificuldade.
mod, então eu posso ir direto. E seria rápido se minha fita já não tivesse zerada. O antigo dono acho que tem 100% disso. Caralho. Os carros destravados, pistas e tudo mais. Mas joga com clássico, esse né? jogo salva o seu progresso no memory card, que tava limpo nesse dia. Então eu até pesquisei na internet pra ver como deleta o file que tá na fita pra começar o jogo do zero e nada. O pessoal na live tava teorizando que minha fita tava com defeito ou com algum mod. E nas minhas pesquisas só encontrei um cara perguntando sobre isso há 12 anos atrás do GameFAQs. Sem resposta. Sem nenhuma resposta, coitado. Por isso eu tive que usar uma ROM, tipo de emulador no meu Everdrive, mesmo tendo a fita original. É foda, né? Bom, pelo menos agora consigo jogar o jogo desde o começo. Esse é daqueles jogos de corrida que mistura rally com pista de terra e pista de asfalto ao mesmo tempo, tanto que você pode escolher carros de off-road e on-road. Então primeiro eu fui testando os carros pra ver qual que eu me encaixava mais. E a primeira tentativa, como sempre, foi um caos. Meu carro virava duro demais, eu não conseguia fazer nenhuma curva sem bater. Nas outras tentativas eu tentei ir mais no off-road, pois os caminhos de terra são sempre mais rápidos se você não bater, é claro. E entre as partidas eu tentava modificar as configurações do meu pra carro, mudar o pneu e tal, aerodinâmica, motor, câmbio e etc. Puta que pariu, o cara explorou. Pode configurar o alcance do analógico do controle, tirando ou acrescentando zona morta pra evitar o drift se seu controle estiver ruim, e também o limite do alcance pra você virar no máximo sem precisar colocar a alavanca até o final no controle. E isso é ótimo pra quem já tinha o controle estragado com a alavanquinha mole, ou pra economizar o seu analógico poupando forçar ele demais pros lados. E mesmo customizando tudo isso, esse jogo beira o injogável. Ele tenta ser realista com derrapagem na terra, mas é meio exagerado, não interessa o tanto que você tenta frear nas curvas, nunca parece o suficiente pra virar sem bater. Fora que eu perdia muita velocidade exagerando no freio. Até que me passaram um queijo no chat. Se você pegar o carro amarelo, deixar tudo no padrão e tirar toda a aerodinâmica dele, isso faz a curva dele ficar poderosa demais. Chega a ser bizarro, parece até um bug isso. Assim, eu acho muito legal que o chat dele entende muito do jogo do 69, né? Eu posso acelerar com tudo e isso faz o jogo ficar até que mais legal. Fica mais... Que tipo, é o segundo jogo aqui, só nesse vídeo que ele fala, não, o chat falou isso aqui pra mim e realmente funcionou. Arcade, pastelão do jeito que eu gosto. Tipo, ao invés disso virar um Sega Rally, acabou virando um clone de Ridge Racer. E finalmente ganhei a primeira corrida. E assistimos um filminho do nosso carro recebendo o troféu num templo de Cavaleiros do Zodíaco no topo de uma montanha. Não entendi a conexão disso com a corrida que acabamos de correr, mas não tinha como ser mais épico. Adorei. A próxima corrida é em umas montanhas, que até tem uns trechos bonitinhos, com balões no céu e etc. Ela tem bastante bifurcação que você pode escolher qual caminho que você quer ir. Mas como o meu carro é de off-road, eu tentava sempre ir pela terra ou neve. E aqui eu ganhei bem sofrido, pois o cara que briga com a gente pra ficar em primeiro colocado fica teleportando atrás da gente e fica uma briga acirrada. Já que qualquer encostada que você dá nele, você pode sair derrapando. Não ele fica teleportando. Você deixa o segundo colocado, ele sempre aparece do nada atrás de você. No final, caralho, que merda. Isso aí eu acho paia. Isso aí eu acho bem merda. É estranho. E depois vemos um filminho do nosso carro recebendo o troféu num castelo que termina com um avião passando bem em cima. Cinema, senhoras e senhores. Terceira corrida é numa cidade europeia, com muitos túneis pra você entrar e algumas passagens secretas que são atalhos enormes, como essa que fica atrás da cachoeira, que você passa uma floresta maneira e já tá no final da pista. Aqui eu reparei que o tempo do jogo é meio que dinâmico. Fica de tarde, de dia e amanhece. O zoado que eu notei que é meio aleatório, pois amanhece, fica com o solzinho bonito e BAM! Já fica de noite logo em seguida. Foda, né, eu acho que o tempo do dia é mais ligado ao cenário que você tá passando do que as horas parece durante o dia. Provavelmente, né? Que tu corre 1 minuto e fica de manhã, de tarde, de noite e 1 minuto é foda. Isso foi moleza por causa dos atalhos. E vemos mais um filminho do nosso carro subindo um elevador pra pegar o troféu no topo de um prédio. Reparou que é o carro que recebe o troféu e não o piloto? E do nada, créditos, mas já! Pois é, esse jogo só tem 3 corridas. Menos mal. Ó, 0 em 1,36. Menos mal, menos mal. Pra zerar isso. Oi, dinheiros! Muito obrigado, linda, pelo Prime. Não aguento mais propaganda. Pegue mais do meu dinheiro. Que mentira, Katsu! Que mentira! Que mentira, mano! Na minha live vocês só tomam o primeiro AD. Ah, entrei na live do Leozinho. Pô, tomou AD. Se ficar na live, nunca mais toma. Ei, mano, que mentira. Rapaz. 30 minutos. Rapaz.
Que vergonha essa cara, rapaz. Mentindo na cara dura. Eu zerei em 1h30, pois eu fiquei testando carros e tentando apagar o file da fita original. E depois de zerar, destravamos o modo Match Race, que jogamos entrando e saindo. Aqui temos que jogar nas 3 corridas tudo de novo. Algumas apenas muda que fica invertido. E isso é bem preguiçoso. Só é legal os filminhos que mostram o carro que você tem que correr, saindo da escuridão com olhos vermelhos. Ou esse que mostra uma mulher saindo de uma porta. Aí tirou minha viagem. Eu achava que aqui a gente era tipo carros do filme da Pixar. É o carro que recebe o troféu, poxa vida. Por isso dou a nota 5 de 10 para MRC. É um jogo mediano. Gráficos ok, música ok, performance ok, controles ok, nada excepcional, tirando os filminhos dos carrinhos pegando o troféu por algum motivo. Mas ele receberia uma nota maior se tivesse mais corridas, com certeza. Apenas 3 pistas é um insulto. Ei, mas não vale a pena comprar pra jogar bem pouco, né? Elas até que são bem grandes, com muitos caminhos pra escolher ou explorar. Às vezes até parece um micro open world. Seria legal ficar brincando por aqui, mas como tem tempo de limite de corrida, você não pode brincar que dá game over. Mas no fim do dia, 3 pistas são só 3 pistas e deve enjoar bem rápido. E esses foram os últimos 3 jogos zerados no desafio. Um vídeo só de jogos medíocres, olha só. Mas tudo bem, pois estamos chegando nos clássicos do console. Oh, nice. Então se inscreva no canal para não perder essas reviews quando ficarem prontas. Dê o like no vídeo se você gostou e assista a playlist do Zerando 64 para ver os jogos que você perdeu ou maratonar debaixo da coberta quentinha. E é isso, eu sou o Sr. Wilson e até a próxima review. Se cuidem e fiquem com um trechinho do próximo episódio. BFG. Não, porta! Aí foi bom, viu? Aí foi bom. Tá, porra! Será que ele não morre com magia? Não, não é possível, porque senão como que o mago ia matar ele? Aí morreu. Ele virou uma caveira. Ah! Morreu. Não é possível! Por que eu morri? Acabamos. Gostei, foi um vídeo bom. Vídeo bom. Senhor, isso nunca decepciona, Barão. Nunca decepciona. Tem um Doom da Arca de Noé. A gente já viu um vídeo sobre. Acho que era do Vito que fez, né? Acho que era do próprio Vito que tinha feito. Pois é, achei bacanas.